Pessoal, essa é a segunda parte da nossa aulinha, tá? Vou tentar dividir isso aí em vídeos de entre 15 e 20 minutos, para você também não ficar entediado, porque vídeos muito grandes, né? Eu já acho que 15 minutos já está grande demais, mas enfim. Então, voltando aí do que a gente estava falando, né? A gente tinha parado lá na tentativa, né? De alguns modelos que foram propostos por outros cientistas na época, que não foram bem sucedidos, né? Foram aqueles 3 modelos anteriores, surgindo então, né, a ideia do Mendeleev, que era um russo, né, e que foi uma grande figura na química, talvez das figuras mais importantes, né, ao lado de outras, como Lavoisier, né, mas Mendeleev, ele sugeriu uma organização na tabela periódica, mais ou menos como a gente tem nos moldes hoje, mas baseado numa organização em ordem crescente de massa atômica. Quando eu falo massa atômica, na verdade eu estou querendo falar número de massa, mas ele na época não tinha esse conceito, por isso que ele chamava de massa atômica, né? Mas que hoje seria número de massa. Só fazer um parênteses aqui, pessoal, é que para a gente poder caminhar bem aqui, a gente precisa ter ideia de como é o modelo de átomo que a gente entende como modelo certo, né, como modelo adequado, não vou dizer nem certo, mas adequado nos dias de hoje, né? E para isso são aquelas aulas do Mazei lá de modelo atômico que vão ser muito importantes para a gente poder diferenciar número atômico, número de massa e número de nêutrons, né? Mas eu tenho certeza que está todo mundo craque nisso. E aí, eu voltando aqui para o assunto que a gente está falando, né, de organização dos elementos de uma forma que a gente pudesse dar uma lógica, né, a esse sistema, né, o Mendeleev ele fez uma proposta muito interessante, né, de organização pelas suas massas, né. Ele fez essa proposta porque na época não se tinha uma ideia clara, né, de todas essas propriedades que a gente tem, essas características, melhor falando, dos átomos como número atômico, né. E acabou que, por conta disso, alguns erros começaram a aparecer na tabela periódica, né? Quando surge, então, Moseley, né? que é um alemão, e ele propõe, né, essa organização ao invés de ser através das massas atômicas, e sim, não mais pela massa, e sim pelo número atômico, né? Isso aí foi um salto de qualidade, porque aquelas incongruências, inconsistências que aconteciam em alguns momentos, né, na tabela de Mendeleev, elas foram consertadas, né, elas voltaram a seguir a lógica, e a gente diz que a contribuição de Moseley foi muito importante para a gente poder aprimorar o modelo de Mendeleev. Sendo assim, o que a gente tem hoje como modelo é essa tabela periódica aqui, que eu acho uma das figuras mais bonitas que existe no universo, né? Ela é de uma elegância absurda, né? Se a gente for observar aí a tabela periódica, ela é organizada nos elementos químicos pela ordem crescente consecutiva de seus números atômicos. O número atômico é esse númerozinho aqui, tá? Aqui a gente tem uma legenda que fala perfeitamente o que é cada coisa, tá vendo? Onde a gente tem aqui, nessa tabela periódica, né, como em qualquer outra, né, até 118 elementos, olha aqui, ó, 118, que foi descoberto recentemente no acelerador de partículas. Lembrando que, lembra que eu tinha falado para vocês? Até o urânio, os elementos são naturais. A partir do urânio, todos eles são artificiais. O que quer dizer isso? Que Papai do Céu, ele produziu, né, ele construiu, na hora que ele fez o planeta Terra, ele fez até o número 92. A partir de 92, exclusive, quem fez foi o ser humano, né? E, bom, essa tabela periódica, aliás, como qualquer outra, ela é dividida em linhas, né, que a gente chama de períodos, tá bom, galera? Que no caso são 7, como estão aparecendo aí em azulzinho para vocês. E também ela é dividida em colunas, que são 18. Essas colunas também são chamadas de grupos também, ou famílias, tá? E se a gente perceber, existem 4 regiões na tabela periódica que são regiões distintas, ok? E para a gente poder entender melhor isso, eu vou ter que ir lá atrás buscar uma coisa chamada diagrama eletrônico de Linus Pauling. Não sei se vocês... Não, se vocês com certeza vão lembrar disso, que o Mazei deve ter dado isso muito bem para vocês. No diagrama de Linus Pauling, eu tenho uma distribuição
por subníveis, lembra disso? E esses subníveis, né, os níveis eles têm letra, né, K, L, M, N, O, P, Q. Os subníveis também têm letra, você lembra da letra deles? Os subníveis podem ser da letra S, P, D ou F. Quem não lembra disso, eu faço uma sugestão. Dá uma pausa nesse vídeo e vai lá atrás procurar lembrar um pouquinho o que são essas letras S, P, D, F, ok? Beleza? Então dê uma pausa aí, tá? E aí eu vou continuar. Depois você volta daqui desse mesmo local, tá certo? Pois bem, se a gente olhar na tabela periódica aqui, a gente vai perceber que cada região dessa está associada a uma dessas letras ou a um desses subníveis. Observe você, ó. Quando eu falo, por exemplo, dessa coluna aqui que eu estou com a setinha, você viu, o NS2? Eu estou dizendo que todos esses elementos dessa coluna, desde o berílio aqui, ó, tá vendo? Desde o berílio aqui até o rádio, tá certo? Vou dar uma aumentada aqui para você enxergar. Ó. Desde o berílio até o rádio, todos esses caras vão ter configuração eletrônica final de valência S2. Esse N aqui, tá vendo esse N aqui, ó? Esse N aqui vai ser ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7. Perdão, 1 não, porque esse espaço aqui está vazio, mas ele pode ser de 2 até 7. Então, por exemplo, a configuração de valência do berílio, ele vai ser 2s2, do magnésio, 2s2. Então, por isso que quando a gente está olhando a tabela periódica e olha um elemento na tabela periódica, a gente já sabe a configuração de valência dele de cara. E observe que eles são organizados nos grupos, os elementos que são colocados nesse grupo, são elementos que têm a mesma configuração de valência. Só muda esse númerozinho aqui, que é o número do período. Por quê? Claro, eles pertencem a períodos diferentes, ok? Então veja, ó, pra você ter uma ideia. Quando eu pego aqui, vou aumentar aqui para você, vou destacar, tá vendo aqui, ó, começando no nitrogênio? Todos esses caras desse grupo aqui, eles vão ter configuração de valência, né? NP3, claro que também com o próprio NS2, porque antes de configurar, né, os orbitais P, você que já conhece o SPDF, você tem que, obviamente, antes de começar a preencher o P, você tem que começar a preencher, você tem que ter terminado, perdão, né, de preencher o S. Né? Então veja você que quando a gente começa a analisar a tabela periódica, a gente percebe que você vai ter uma região onde você vai ter o S preenchido, outra região onde você vai ter o P preenchido, outra região onde você vai ter o D preenchido, por exemplo. Não sei se você percebeu aqui, eu vou voltar um pouquinho, né? Por que NP3? Porque eu tenho o nitrogênio situado na primeira, segunda, terceira coluna desse bloco aqui, ó, que tem 6 colunas. Por isso o 3. Esse 3 está associado ao número da coluna. Por exemplo, se eu estivesse aqui falando de carbono, qual seria a terminação? Seria N, no caso o N seria 2, né? Porque o carbono está na linha 2, se você olhar lá, né? E aí você teria aqui na segunda coluna de P, então você teria 2P2. Isso seria a configuração. Então, repito, né? A gente olhando para a tabela periódica, a gente já sabe de cara a configuração eletrônica, ok? A gente vai ter mais uns exercícios na frente ali que você vai entender melhor isso. A mesma coisa acontece para o bloco D. O bloco D é desde essa coluna aqui, ó, de número 3, até essa outra coluna aqui, 12. Não sei se vocês lembram quantos elétrons cabem em D, mas exatamente é o número de colunas que eu tenho aqui, são 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 colunas que estão associadas, obviamente, a cada uma delas, né, a um elétron em D. Pra você ter uma ideia, imagina, esse cara aqui que está na 8ª coluna do bloco D, ele vai ter configuração D8. N-1, porque para entrar em D, eles têm sempre uma defasagem de 1 unidade. Quando você viu lá no diagrama de Linus Pauling, a gente percebeu isso. E se você não tiver entendido bem isso, não tem problema não, que a gente faz uma outra aula para voltar lá nessa matéria, tá bom? A mesma coisa que eu posso dizer aqui embaixo, onde ele começa a preencher o F. Também com uma defasagem, mas não de uma unidade, mas agora de 2 unidades. E a gente depois vai entender melhor isso. Bom, enfim, vamos organizar melhor isso, né? O que eu estou querendo dizer para vocês? Que eu tenho um bloco S, que são essas 2 colunas aqui.
Observe que o número de colunas vai ser o número de elétrons que cabe em cada subnível desse, ok? Eu tenho o bloco P, que são essas 6 colunas aqui da direita, que começa desde a coluna do boro até chegar à coluna do hélio, né, que é a coluna dos gases nobres. Eu tenho a coluna, as colunas que são do bloco D, são essas 10 colunas aqui. E tem também que a gente chama de bloco F, ok? Então a tabela periódica ela é dividida em 4 regiões. A região que é do bloco S, a região que é do bloco P, a região que é do bloco D e a região que é do bloco F. As mais importantes para a gente, pessoal, é o bloco S e o bloco P, ok? Depois a gente vai ver isso melhor, mas a gente diz que esses elementos são os elementos representativos, ok? Tá de boa? Vamos andar então, ó. Então, isso aqui na tabela periódica moderna, né? Eu tenho algumas nomenclaturas que são importantes, né? Como eu tinha falado anteriormente. O bloco S, que é o grupo 1A, 2A, ou o grupo 1, 2, né? E o grupo 3A, 4A, quer dizer, é o bloco S e o bloco P, né? Que a gente tem lá na tela anterior. Esses são os elementos representativos. Essa parte aqui do meio, tanto o bloco D, né, que é a parte do meio aqui, quanto o bloco F, que é aquela parte lá de baixo, são chamados elementos de transição, tá? Esses elementos de transição são chamados de transição externa, que são esses caras que aparecem no corpo da tabela periódica, ou interna, que são aqueles caras que aparecem mais embaixo, ok? Veja, então basicamente a gente fica aqui, observe que eu coloquei nessa figurinha aqui a configuração final de cada um deles, onde essa configuração obedece o posicionamento dele na tabela periódica, né? Se ele está em S, se ele está em P, se ele está em D ou se ele está em F, ok? E aqui a gente tem mais uns detalhezinhos que seria em relação aos nomes de alguns grupos ou famílias, né? Mas nem todo mundo tem nome, né? Que são os metais alcalinos, que são os metais todos que estão situados, né, na coluna do grupo 1A. Os metais alcalinos terrosos no grupo 2A, os calcogênios no grupo 6A, né? O grupo 7A a gente chama de halogênios. E o grupo 0, que é o 8A, não existe, na verdade é o grupo 0, ou o grupo 18, né, da tabela periódica, são chamados de gases nobres, ok? Bom, vamos andar. Veja, então para a gente lembrar um pouquinho a distribuição eletrônica, quando eu estava falando para vocês do diagrama de Linus-Pauling, eu estava falando desse diagrama aqui, tá certo? Que segue essa energia, isso aqui é um pré-requisito para a gente poder falar dessa matéria, né? E aqui eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, o carbono, né? O carbono ele tem uma configuração 1s2, 2s2, 2p2. Como eu falei anteriormente, 2p2 significa o quê? Que ele está no segundo período, por causa desse 2 aqui na frente, e o P2 significa que ele está no bloco P de pato, né? Na segunda coluna, entendeu? Então, uma das formas que eu posso representar isso é estabelecendo essa configuração eletrônica, utilizando, para simplificar isso, o gás nobre, como se o gás nobre ali representasse toda a configuração dele, gás nobre, até aquele momento. Então, é como se fosse uma simplificação. Por exemplo, o carbono, o gás nobre, imediatamente precedente a ele é o hélio, quando você olha na tabela periódica, certo? Pois bem, então eu poderia, ao invés de representar 1s2, 2s2, 2p2, poderia representar o carbono como hélio, 2s2, 2p2. Vejam outro exemplo, o silício. O silício tem a configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. No entanto, o neônio, que é o gás nobre imediatamente precedente ao silício, se tiver uma tabela periódica aí do lado você vai conseguir perceber isso, ele tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6. Então eu poderia representar substituindo tudo isso aqui que está em azul pela simbologia do gás nobre neônio. Então ficaria neônio 3s2, 3p2. O mesmo raciocínio eu poderia aplicar para o germânio, onde eu substituiria parte da configuração eletrônica dele pelo argônio, que é o gás nobre imediatamente precedente ao germânio, ok? Bom, vou fazer alguns exercícios, né? Qual a estrutura eletrônica do enxofre, que tem número atômico igual a 16, por níveis e subníveis eletrônicos? Qual é a posição desse elemento na classificação periódica? Então, aí, galera, eu estou misturando, né, um assunto de tabela periódica com outro assunto de distribuição eletrônica, né? Então, assim, veja você, ó, a resolução implica no seguinte:
quando eu faço a distribuição por subníveis, utilizando lá, né, ou o posicionamento da tabela periódica ou o diagrama de Linus-Pauling, né, tanto faz se eu usar um ou outro, né, você vai ter um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, como está escrito aqui para vocês, ok? Observe que isso é distribuição eletrônica por subníveis. Quando você vai pedir a distribuição eletrônica por camadas, o que você tem que pegar seria olhando para a distribuição por subníveis e fazer a reorganização em função desses subníveis. Lembrando que, lembra na tabela periódica eu falei que são 7 períodos, 7 linhas? Cada linha dessa representa um nível ou uma camada, ok? Isso aqui está errado, tá? Isso aqui, ó, se você puder riscar, subníveis não são níveis, tá bom? Aonde? A primeira camada tem a letra 1, a segunda camada tem a letra 2, observe que eu vou ter 2 subníveis com a letra 2 aqui. Então, para dizer quantos elétrons eu vou ter aqui, ó, nessa camada, eu tenho que somar esse 2 com esse 6, porque eu tenho 2 elétrons em S e mais 6 elétrons em P, onde tanto o S e o P, eles têm um mesmo númerozão, esse númerozão aqui, tá vendo? Que representa o nível, tá? Que ele pertence. E mais 6 elétrons, tá vendo? 2 mais 4, no nível 3, né? Que seria, eu estaria falando de camada K, L e M, ok? Então, por isso que eu tenho, então, essa configuração, 2, 8 e 6, ok? Vamos ver um outro exercício. O elemento químico A apresenta propriedades químicas semelhantes ao do oxigênio. Gente, isso é importante. A gente precisa entender que os elementos químicos eles estão alinhados de acordo com as suas propriedades químicas. O que eu quero dizer com isso? Que os caras que estão na mesma coluna, eles vão se portar, eles vão ter o mesmo tipo de característica química, vão reagir da mesma maneira, ok? Então, sempre que você tiver uma questão falando, perguntando, né, sobre propriedade química semelhante, o que ele está querendo dizer, em outras palavras, característica química semelhante, em outras palavras, né, configuração de valência semelhante. Então, quando eu olho todas essas opções aqui, observe você, tá vendo? Eu tenho 3P3, 3P4. Quero saber dessas opções aí, qual é que é semelhante ao do oxigênio. Aí você tem que olhar lá na tabela periódica. Na tabela periódica, a configuração do oxigênio é 1S2, 2S2, 2P4. Então a terminação é 2P4. Então você tem que achar alguém que tenha terminação P4. Logo, só pode ser a letra E. A letra E é que você tem terminação 3P4. Isso significa dizer o quê, pessoal? Que um está em cima do outro na tabela periódica. Ou seja, que eles pertencem ao mesmo grupo, ok? Deixa eu contar um negócio para vocês. Olha que gráfico interessante, né? Esse gráfico interessante relaciona o quê? O número de elétrons, né, com o número atômico, começando desde o 1 até chegar ao 20. Então, na verdade, o que a gente tem aí começando no hidrogênio, esse cara aqui, 1 é hidrogênio, e terminando lá no cálcio, né? Esse cara aqui, ó, que tem número atômico igual, só você olhar na tabela periódica que você vai ver que tem número atômico igual a 20, ele é o cálcio. Então, veja. Então, quando eu estou colocando isso aqui, né, esse gráficozinho, o que eu estou associando, pessoal? Eu estou associando o número de elétrons na camada de valência. Exatamente, não é o número total de elétrons, perfeito, é só o número de elétrons na camada de valência. Tá vendo esses picos que eu tenho aqui? Esses picos aqui, vamos voltar aqui, ó. Esses picos que eu tenho aqui, ó, esse pico aqui, esse pico aqui, esse pico aqui. Quem são esses caras? Quem falou hélio, quem falou neônio e quem falou argônio acertou. Esses caras representam o ápice, né, da minha camada de valência. Eu não consigo ter mais do que eles dentro desse contexto. Não consigo ter mais do que eles mais elétrons do que esses caras têm na camada de valência. Então, veja, tá vendo esses que a gente tem aqui embaixo, ó, só para a gente ter uma ideia, esses 3 aqui, quem seriam esses caras aqui que tem 1 elétron na camada de valência? Quem falou lítio, sódio e potássio, acertou. Isso é só um exemplo, galera. O que eu estou querendo dizer é que esse padrão se repete.
Todos esses elementos, tá vendo? Ó, que tem um elétron na camada de valência, eles vão sempre pertencer ao mesmo grupo. E não é isso que a gente tem? Pensa um pouquinho, ó, quando eu estou associando esse cara aqui, esse cara tem quantos elétrons na camada de valência? Ó, esse cara vai ter 2. Que grupo esse cara pertence? Quem falou 2A tá certo. E esse aqui é a mesma coisa, se mantém. Esse aqui também é a mesma coisa e assim vai, ok? Só para a gente poder ter uma ideia de como são, né, como são os gráficos que associam, né, camada de valência com número atômico. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o raio atômico. Vou fazer uma pausa aqui, vou dar uma paradinha na gravação e a gente volta já já.